Assim como no Perdidos, estamos aqui na largada, na frente, para sentir essa energia toda. E eu vou contar a história dessa prova para vocês agora. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Eu, George Volpão, depois de um longo e tenebroso novembro. Não foi tão tenebroso, sim, né? Mas eu falei no vídeo anterior que já faz, pelo menos quando eu tô gravando isso aqui, já faz acho que uns quase 10 dias que eu não posto. Vamos lá falar da Mons Ultra Trail, né? Já viram aí poucas imagens e tal. E de fato é o que aconteceu meio que nessa prova, assim, não muitas imagens, né? Eu comecei com um propósito, né, de filmagem, de gravação, e ele meio que não se concretizou por conta das circunstâncias da prova, principalmente. Pessoal, nesse exato momento da prova eu estou desistindo de ficar filmando tanto. Porque, porra, ou tá pra fazer uma coisa ou outra, porque tá muito calor. Eu tô completamente zero ela das ideias já. Tô só no piloto automático numa corrida caminhada. Então, corta lá pra casa, que lá eu conto essa história pra vocês depois de ter estourado o cartão de crédito com as fotos da Foco Radical, só para trazer informações bem legais da Mons Ultra Trail para vocês. E de repente eu vou encontrar esse vídeo na barra de pesquisas lá e vão querer fazer essa prova para 2024. Então a gente vai conversar sobre isso lá de casa. Umas últimas imagens aí para vocês. Porque, como todos sabem, quem acompanha o trail running no Brasil sabe que estava muito, mas estava muito quente no dia da prova. Estava muito quente. Então isso provocou um desgaste muito grande que eu acho que até mesmo sacar a câmera para gravar já não estava legal, sabe? Já não estava curtindo essa parte. Mesmo assim consegui coletar algumas imagens, pelo menos até a metade da prova. Tenho imagens sim da Insta360, eu corri com ela, né? Assim como eu tinha feito na Indomit Bombinhas, que vou deixar o vídeo passando no card aqui para você assistir depois, né? O meu relato de prova. O filme que eu quero fazer sobre a Indomit Bombinhas, eu não sei se vai rolar, caras, eu tô com muito trampo, tá muito complicado, mas enfim. A geração de conteúdo volta à produção normal em dezembro, porque finalmente consigo colocar todas essas demandas do site da Bikefury para rodar, mas essa é outra história. Vamos lá. Galera, a prova se desenrolou sob um calor muito forte, a largada dos nossos 25 quilômetros foi às 10 da manhã, então, né, por questões logísticas, né, tinha as outras provas que estavam largando em horários diferentes, né, a prova dos 104 largou às 6 da tarde do sábado, enfim, teve os 85 largando mais tarde, daí os 55 largou cedinho às 6, enfim, a gente largou às 10 e eu tava com uma meta de terminar em pelo menos 4 horas essa prova para chegar para ver a largada da galera dos 12 quilômetros que ia largar às 2 da tarde, né? E pelo menos deu certo, foi 3 horas e 40 e pouco de sofrimento ali. E, enfim, largamos naquele sábado. Eu não lembro mais nem que dia foi, galera. Acho que foi dia 11 de novembro. Pra você ver como faz tempo, como eu tô desconectado dessa parada toda. Mas aqui a gente faz o vídeo daquele jeito natural, né? Como sempre. Galera, largada lá no ginásio da cidade, um espaço bacana. Daí você cruza um pouco o centro da cidade, corre um pouquinho por um paralelepípedo, quebra a esquerda. E depois, mais um pouquinho, já começa as primeiras subidas de asfalto e aí a gente se embrenha numa estrada de terra bem judiada, onde é legal porque daí começa a se separar um pouco as pessoas, né? Eu larguei muito forte, eu larguei correndo para baixo de 5 minutos por quilômetro, porque eu sabia que ia ter
esse trecho lá para frente, eu estava um pouco preocupado com o que tinha acontecido em Moinhos. Falei, então vou largar fora, pelo menos eu vou estar lá na frente, pelo menos com a galera que corre legal e não vou precisar ficar me batendo. Mas no fim, acho que nessa prova nem era tão necessário, porque era uma estrada de terra em más condições, que só sobe trator ou 4x4, e a gente consegue, né, aí, porra, se acertar nos ritmos de prova, e também não tinha tanta gente, né, na prova, acho que eram 200 e poucos atletas, eu não lembro muito bem. Estou aqui para contar a minha experiência na prova, não estou aqui para contar como é a prova. Senhoras e senhores, 2 km de prova, sai do primeiro calçamento, entra nessa estrada de serviço rural, subindo forte como vocês podem observar, subindo forte como uma balsa. E é isso aí. É só a primeira, vamos. E aí essa trilha essa estrada começa a se estreitar até que ela se transforma numa trilha. E pense numa trilha dura, uma trilha bastante dura, com uma subida muito forte. Eu estudei altimetria antes, sabia que nós iríamos subir até praticamente os 500 metros de altitude, largando quase ao nível do mar, né? Altitude ali do centro de Nova Trento. Então, sobe, e sobe forte, sobe bem travado, até que sai numa estrada de asfalto lá em cima, que leva para uma das igrejas que tem na região, e subiu, chegando nesse asfalto, um asfalto íngreme mesmo, mais íngreme, por exemplo, que quem é daqui de Curitiba sabe, mais íngreme que a Estrada Graciosa, por exemplo, era bem íngreme essa subida, que também era difícil de correr, em alguns momentos dava para correr, dava. Até que entra novamente numa trilha, dessa vez uma trilha um pouco mais branda, né, em termos de inclinação, né, ela sobe direto para essa igreja, né, enquanto a estrada de asfalto faz um contorno, né, um zague do zigue ali, né. Senhoras e senhores, agora a gente começa a meia maratona da Mons, porque 4 já foram. A gente está chegando no ponto mais alto da prova agora, saindo da segunda trilha, que estava menos pornográfica do que a primeira, que foi catastrófica, assim, em termos de inclinação. Então, agora a prova se torna um pouquinho mais rolada, pelo que dizem, mas ainda assim surpresas acontecerão. Recuperar um pouco o fôlego nesse trecho levemente plano e deixar mais imagens para senhoras e senhores. Vamos! Com a frase motivacional da minha colega de trilha, Kiriki 21, vocês correm todo domingo, nós vamos correr mais 21. Ela sei que tá indo embora. Eu acho que vou segurar aqui. Chega-se pelos fundos dessa igreja e começa a descer pelo outro lado, pelo asfalto, como se estivesse voltando pela cidade, mas aí já quebra a direita. E aí o ponto mais legal da prova, pessoal. Prova, pô, muito gostoso descer aquela trilha ali. Aí a gente desce, não os quase 500 metros ali, mas pelo menos até uns 100 de altitude a gente desce, então a gente tem pelo menos 350, 400 metros de desnível, morro abaixo, muito divertido de fazer, para uma trilha muito gostosa, com bastante zigue-zague, então não era aquela coisa muito travada, um ou outro trecho com degraus assim, mas fora isso era uma descida bem controlada, mas que a gente sabia que ia judiar das pernas, né? Porque era uma descida, por mais que não fosse tão técnica, não estava tão enlameado quanto eu pensei que poderia estar. Estava tranquilo de correr, não tive problema com a escolha dos equipamentos, que eu falei no vídeo anterior também, que equipamentos eu utilizaria. O Roca Speed Goat 2 deu conta do recado, e aí a gente desce tudo isso até mais ou menos o quilômetro 9, eu acho, 7, 8, uma coisa assim, 9, onde tinha o primeiro ponto de hidratação, né, de reposição, que basicamente continha água ali, isotônico e só, né? Não era tão bem servido quanto da Indomit e Bombinhas, também considerando que essa prova, a Monza, também custa muito menos, né, no preço da inscrição. Um pouquinho de estrada de asfalto e aí volta para as estradas de chão e começa a subir também forte de novo. Não, a subida mais forte da prova foi aquela mesmo no começo, né, o ponto mais alto da prova dos 25 km, e aí a gente começa nessa sucessão, intercalando às vezes estrada de terra subindo, estrada de terra plana, estrada de terra descendo, até que a gente entra numa trilha e acaba saindo atrás do santuário lá da Madre Paulina, né? Muito bonito esse trecho, o lugar é bem legal, muito interessante chegar dessa maneira ali. Eu que ainda não tinha visitado o local nos dias anteriores à prova, né? Não tinha feito o turismo, então não conhecia, estava muito legal.
passa pelo santuário ali, desce as escadarias. Bom dia, galera, bom dia! Tem na foto, hein? Só procurar no muro aqui, ó. Bom dia! Bom dia! Bom dia, bom trabalho, querido, valeu! Sacanagem, a escadaria! Pior já foi. Pior já foi. Não é metade. Essa é velha, essa é velha. Valeu, obrigado. E ela tava no começo. Foi duro lá mesmo. Vamos descer a escadaria aqui do santuário de Paulina. A gente está com um pouco mais de 9 quilômetros de prova. Tem o fervo ali. Vamos fazer a festa com a galera? Vamos fazer essa galera vibrar para as câmeras do canal Cascalho. Vamos lá! Bom dia! Bom dia, boa prova! Valeu, bom dia! Parabéns! Vamos, bom dia! Parabéns! Oh, bom dia, boa prova, valeu! Vamos, vamos, boa prova! Se não for para divertir, eu nem venho. Mons Ultra Trail 25K, vamos! Passa por uma espécie de vilazinha que é cheia dos comércios e tal, pessoal, né, de turismo religioso, e quebra à direita e novamente começa a subir uma estrada de terra. A prova tem bastante estrada de terra, tá? Não são tantas trilhas assim, mas isso não desabona a prova. Eu acho muito legal, e se você também não gosta de correr em estrada de terra, não se inscreva nessa prova, não se inscreva, não fique de mimimi. Simplesmente leia, né, procure as informações da prova antes de fazer a sua inscrição. Eu sabia que ia enfrentar bastante estradão de terra e estava afim de fazer isso aí. E as trilhas que tinham eram trilhas muito legais. E mesmo as estradas de terra, várias delas que a gente correu eram estradas bem estreitinhas mesmo. Então dava aquela sensação de pô, você está fazendo um puro trail running mesmo, né? A famosa essência trail, assim, ela estava, claro, presente na Mons Ultra Trail, 25 km. E a gente sobe para o outro ponto bem alto da prova, né? E com subida bem íngreme também. E uns trechos bem gostosos de trilha, outros pontos de hidratação ali no caminho, inclusive no final dessa subida, até que desce pelo outro lado e desce bastante forte, até a gente chegar numa estrada de terra que desce de uma maneira um pouco mais amena, e você vai descendo e começa a acompanhar um rio. E aí o calor pegou cada vez mais pesado, já passava do meio-dia, né? Já estava muito quente, eu estava tranquilo até que dessa vez, né, de hidratação. Corri também só com uma garrafa e deu conta do recado. Uma garrafa na mão e um flask no cinto de hidratação, em caso de emergência, se precisasse de mais água, e deu ok, sabe? Uma alimentação normal também. Foi bem nessa parte, assim, não me incomodei, tirando o fato de que em alguns momentos quis aparecer um pouquinho de cãibra. Porque estava muito calor, a gente perdia muito sódio, né? Muitos eletrólitos, né? E então eu levei alguns géis que continham, né, eletrólitos, então talvez o calor foi mais forte do que eu esperava e pode ter faltado. Mas não tive nenhuma crise, por assim dizer, de cãibra, né? Foi só aquela pegada que você acha que vai rolar. Enfim, chega no ponto talvez assim um pouco mais xarope, um pouquinho mais chato da prova, que é um estradão de terra muito parecido com o estradão de Prainhas aqui perto de Morretes. E você ali com alguns carros passando, ele levantava bastante poeira, um trecho mais ou menos plano e muito quente, com pouca sombra, né? Até que a gente acabava passando pertinho, não, passava na frente da casa onde eu fiquei hospedado com a galera lá da equipe ASA. E para a última subida, que era subida por um pasto, mas o famoso pasto maldito, assim. Pasto maldito mesmo, pasto duro de subir, já cansado, já moído, né? Um pouco chateado com essa questão de não estar correndo assim tão bem, mas estava difícil para todo mundo, né? E eu entendo também que a minha prova, ela se desenrolou numa fase que eu já não estava treinando mais tanto, né? Estava ocupado com as questões do trabalho, já estava cansado ainda da Indomit Bombinhas, então fiz o que deu. E subimos esse morro maldito, aí desce muito forte também. Bem a Deus que tinha um pouquinho de concreto ali, então não estava tão difícil de descer correndo, mas correndo do jeito que dava, porque já estava com os quadríceps completamente destruídos, cara. E aí, final desse morrinho aí, 3 km para chegada, menos um pouco, né, uma estrada, perímetro urbano já, né, estrada calçada, passa pelo centro da cidade, corre para Braço e vai finalmente
se divertir com os amigos, né? E conseguir chegar para ver a largada dos 12 também. Então foi bem legal por esse lado, assim. É uma prova que, resumidamente, eu recomendo muito que você faça. Essa distância dos 25 km é bem desafiador, é uma prova, eu acho que talvez em termos de dificuldade é um pouquinho mais tranquila que os perdidos 25 km, até porque conta com menos altimetria, né? Mas é uma prova que se tornou muito difícil por conta do calor que tá. Todo mundo sofreu, todo mundo chegou estourado, todo mundo fez tempo super alto, assim, se comparado com o que é capaz de fazer, né? Porque a temperatura estava muito alta, a umidade também, né? E isso me tirou um pouco do lance de querer filmar, olha aí. Tava muito cansado, não tava muito na vibe de fazer as filmagens. Mas é isso aí, é um relato rápido, aquilo que eu tenho para contar da prova de uma maneira rápida, para a gente não se estender demais. Deixei algumas imagens rolando para vocês aí. E vamos falar no próximo vídeo sobre 2024, né? O que vai ser de Jorge Volpão na Corrida em Trilha 2024? Eu ainda estou meio perdidinho, e vocês? Contem quais são os planos de vocês na corrida em trilha, na bicicleta e tal. Eu, no plano esportivo, eu que tinha algo bastante desenhado 2 meses atrás, antes da Indomit Bombinhas, hoje eu já não tenho mais tanta certeza assim. Mas isso aí, vamos falar no próximo vídeo. Eu espero vocês por lá. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Forte abraço, até a próxima, tchau.